E se você está metido com essa história de ocultismo, misticismo e tarô e essa bodega toda, uma hora ou outra você vai dar de cara com um treco chamado Árvore da Vida. Tá, muito bem, muito bacana, mas o que diabos é essa Árvore da Vida? Eu sou Paulo de Loyola, o Mago Ranzinza, e hoje a gente vai tentar, pelo menos, entender o que é a Árvore da Vida. Você gosta aqui do conteúdo do canal? Então que tal dar uma ajudinha, hein? É o seguinte, manda um pix aqui, qualquer valor sempre ajuda. E se não quiser, tudo bem, mas pelo menos ajuda o canal a crescer. Como? Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Por quê? Porque aí o YouTube entende que tem gente interessada e começa a recomendar para mais pessoas. E não esquece também de compartilhar, tem um botão aqui embaixo, manda aí nas suas redes sociais, essa bodega tem que servir para alguma coisa. E não esquece, deixa seu comentário, não só por causa do YouTube, mas também para eu saber o que vocês estão achando, porque aí a gente consegue ir melhorando aqui o serviço, não é? Chega de enrolação, vamos pro vídeo. A Árvore da Vida, ela surge como uma maneira de resolver uma baita de uma batata quente que os primeiros cabalistas viram que estava na mão deles. E o que é essa batata quente? Na verdade, a história começa bem antes, com um filósofo grego chamado Parmênides. E o Parmênides, ele não confundir com parmesão, essa piada foi horrível. Tira isso da edição, vai. O Parmênides, ele traz um problema que é o creatio ad nihil. Traduzindo-se, é a criação do nada. Explicando. Se alguma coisa existe, ela foi criada. Se ela foi criada, alguma outra coisa criou essa daqui. Parmênides traz a ideia de que nada vem do nada. Tudo precisa de uma origem. Essa coisa aqui não pode ter simplesmente surgido na existência sem que algo a criasse. E você já deve estar percebendo onde é que está o problema, né? Porque é uma velha história, uma pergunta mais batida do que não sei o que, se Deus criou tudo, quem criou Deus? E dentro da Kabbalah, muitas vezes isso é respondido da seguinte maneira: quem criou Deus foi a Torá primordial, aquela luz infinita, aquela potência de tudo. O que é uma bela maneira de responder uma pergunta sem responder porcaria nenhuma, porque na verdade o que você fez foi só empurrar o problema para frente. Ok, Deus criou tudo, a Torá criou Deus. E quem cria a Torá? Você vê que no máximo que você consegue é ficar entrando num loop infinito. Em algum ponto, isso tem que parar. E para no que seria chamado do moto primo. O princípio inicial de tudo que não se move. Que está lá de onde surgiu todas as outras coisas. Beleza. Então a gente até entende a ideia da existência de um moto primo. Moto primo é Deus, beleza? Beleza. Só que dentro do pensamento cabalístico, Deus não se define. É a questão do Erreie, que é um termo em hebraico que significa eu sou. Sim, é a história do eu sou o que eu sou. Então, se você pergunta para Deus, Deus, o que você é? Ele vai responder, eu sou, e ponto. Deus não se define. Você não pode chegar e dizer, Deus é isto ou Deus é aquilo, porque Deus está além da definição. Você não coloca Deus dentro de uma definição, porque Deus é tudo. E mesmo isso
é uma definição. Deus é tudo e também é nada. Deus ele está além desse tipo de coisa. Ah, Deus é amor. Beleza, mas Deus também é ódio. E Deus é amor e ódio. E Deus não é nem amor nem ódio. E Deus é amor e ódio ao mesmo tempo. E não é nenhum dos dois ao mesmo tempo. E você já entendeu o problema, né? Por assim vai. Deus é tudo. Deus sou eu. Deus é esse pingente. Deus é essa poltrona. Deus são esses livros, cada um deles. E Deus está em mim, está nesse pingente, está na poltrona, está nos livros, cada um deles. Deus é você e Deus está em você, assim como em tudo. Deus é essa totalidade absoluta. Isso gera um problema de definição. Por quê? Se Deus é esse todo, essa totalidade de tudo, englobando em si todas as dualidades e juntando-as e sendo nada e tudo e essa maluquice toda, Deus não pode ser alterado. Você não altera Deus, porque qualquer alteração que você faça em Deus continua sendo Deus e essa alteração e o que existia antes da alteração e o que existia depois da alteração. Então, por princípio, Deus é imóvel, imutável. E se ele é imóvel e imutável, Deus não age, porque toda ação implica numa mudança de alguma coisa. E você está vendo que o problema só vai crescendo, né? Porque se Deus ele não pode ter ações, como é que ele criou o universo? Epa! Temos aí, então, a grande batata quente que o pessoal estava lá às voltas. Só que eu fico imaginando uma conversa, né, entre esses dois proto-cabalistas, vamos chamar de Isaac e Saul, e que o Isaac chega e fala... Mas, Saul, olha só, cara, eu tava lá no mercado, eu tava ouvindo uns dois caras, não sei se você sabe, né, tem uma seita esquisita aí, um tal dos cristãos, e que um grupo deles, que se chama gnósticos, né? Eles estão falando umas coisas assim, de que a criação, ela não foi feita pura e simplesmente, ela foi, assim, uma série de coisas que foram surgindo, né? Surgiu uma coisa, aí surgiu uma outra coisa dessa primeira coisa, e uma terceira coisa dessa segunda coisa, e aí a coisa foi indo até chegar aqui no mundo, né? E aí vira o Saul. Ô Isaac, sabe o que eu tô me lembrando? Que lá na Torá, lá nos primeiros escritos, tinha uma coisa muito parecida com isso. É uma coisa que eles chamavam assim de umas esferas, uma coisa dessa assim, que iam saindo de Deus, iam brotando uma da outra, né? Pô, isso aí parece interessante. Tá, mas de onde é que veio essa história? E aí a gente volta no tempo de novo e vamos falar de um sujeito chamado Platão, novamente o raio de um grego. Platão, ele tinha um conceito de que o mundo, para simplificar bastante, né, que senão seria um vídeo só sobre isso, ele se dividia basicamente em duas partes. Uma parte seria aqui, o mundo das coisas, o mundo das pessoas, dos pingentes, das cadeiras, dos livros, que é isso aqui que a gente conhece. Mas para pensar o seguinte, já que a gente falou em cadeira, pensa numa cadeira. Pensou numa cadeira? Quantas pernas tem a sua cadeira? Como é que é o assento dela? É estofado? É de madeira? É de couro? O encosto, ele é inteiriço ou ele é uma haste assim com uma placa em cima? Tem braços? Qual é o material que ele é feito? É de madeira? É de plástico? Já viu que tem cadeira para quanto é tipo? Mas ainda é cadeira. E o Platão começou a se perguntar...
mil raios. Como é que eu olho para uma cadeira e sei que aquilo é uma cadeira, independente do que ela é feita, de o formato dela, da cor dela? Deve existir uma ideia de cadeira que está presente em todas elas. E isso que o Platão chamou então de que existiria o mundo das ideias, que seria um mundo habitado pelos conceitos perfeitos e universais de tudo que existe aqui no mundo das coisas. Então existe a ideia da cadeira, existe a ideia do pingente, existe a ideia do ser humano, existiriam ideias para tudo. Ou seja, o mundo não seria uma coisa só, ele seria composto de ideias e coisas. Passa o tempo e uma turma que veio a ser chamada de neoplatônicos achou que essa ideia já estava muito simples, tá muito ultrapassada, tá muito antes de Cristo, vamos trazer uma coisa nova, né? Vamos complicar. Então eles vêm com isso, de que, na verdade, não existiria apenas o mundo das ideias. O que existiria seria o moto primo, e desse moto primo sairia uma emanação. Desta emanação surgiria uma outra, um pouco mais densa. E assim por diante, um número variando de escola para escola, de grupo para grupo, até que surgiria uma emanação densa o bastante, que seria o mundo das coisas lá do Platão. Isso então era a ideia dos neoplatônicos. Aí você pega a ideia neoplatônica, mistura ali com os conceitos cristãos que estavam surgindo também, e surge o gnosticismo. Ok? Eu sei que o gnosticismo não é só isso, mas aqui para o nosso contexto está de bom tamanho. O gnosticismo, ele traz essa ideia então de que Deus, ele gera uma primeira emanação, que gera uma segunda, terceira, quarta e quinta, e por aí vai, até chegar à Terra. Os cabalistas, quando viram isso, disseram: opa, resolvido o nosso problema. Deus pode ficar quietinho lá na sua totalidade, na sua paradeza, na sua motoprimeza, que está resolvido o problema. Ele pode criar mesmo assim. Mas como? Simples. Algo emana de Deus. Algo se destaca dele. E se aquilo já não é mais Deus, se não é mais a totalidade, se aquilo então pode criar. Então desta primeira emanação surge uma segunda e uma terceira. Até que essa terceira emanação, ela tem o poder de criar algo. Este algo, este primeiro algo, é Keter, a Séfira que está lá no cucuruto da árvore da vida. Keter, por sua vez, emana Hokma, que emana Binah, que emana Herzl, e por aí vai. Cada esfera da árvore da vida é uma emanação neste processo de criação do mundo, até chegar lá embaixo em Malkut, o reino, um mundo físico. Basicamente, a árvore da vida é então essa resposta, é essa ferramenta que nos descreve o processo de criação através de uma série de emanações cada vez mais densas da ideia básica lá do moto primo até chegar ao mundo manifesto, ao mundo formado aqui, onde nós existimos. E óbvio que o pessoal não podia ficar só nisso. Ficar só nisso estava fácil demais. Como a gente viu ali no vídeo sobre a história da árvore da vida, esse processo foi sendo refinado ao longo do tempo com uma série de atribuições e outras ideias que foram sendo enfiadas ali dentro. Uma dessas ideias foram os caminhos, que são transições de uma esfera para outra, ou seja, o processo que levou da emanação A para a emanação B é descrito nesse caminho, que liga uma esfera com a outra.
E com o tempo também essas esferas foram organizadas em grupos que acabaram também sendo usados para definir os estágios dessa criação, foram usados para definir a constituição do chamado ser humano integral, né? Então de corpo, espírito, alma e por aí vai, foram divididas em colunas para que a gente tivesse uma noção melhor desse equilíbrio. E também alguém chegou e pensou: mas peraí, se essas emanações descem, o que acontece quando a gente sobe? E a árvore da vida também passou a ser utilizada como uma forma de iluminação, de se você chegar a uma compreensão cada vez maior desse divino. Beleza? Isso então é a árvore da vida. Uma série de processos que estão ligados ao microcosmo, ao eu, e ao macrocosmo, ao não eu, permitindo que a gente entenda, além de micro e macro, as interações entre eles. Óbvio que dentro dessa estrutura tem um monte de coisa. Tem símbolos e mais símbolos, tem associações, tem conceitos que vão ser utilizadas. E tantos podem ser estudados individualmente como em grupo. Inclusive, você juntar essas ideias é a melhor forma de você chegar ao entendimento dessas coisas. Cada parte dessas da árvore da vida é um vídeo por si só, que a gente vai ver futuramente. Porque peraí, uma curiosidadezinha só que me veio agora, porque volta e meia o pessoal pergunta: mas tem a árvore da vida, mas se fala também da árvore do conhecimento, do bem e do mal, aquela que está lá no Gênesis, né? O que seria isso em termos cabalísticos? É a árvore da vida, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da vida em si. Só que, imagina o seguinte, geralmente quando a gente olha a árvore da vida, a gente vê ela de fora, né? Você vê aquela estrutura como um todo. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a mesma árvore vista pelo lado de dentro, especificamente na esfera que fica ali na meiuca dela, né, chamada Tiferet. É como se você estivesse ali dentro de Tiferet, tá, e olhando para a árvore ali como um todo. Uma outra coisa também, a partir de agora, tenham em mente que sempre que eu falar você está em Tiferet, você está na esfera tal, ou você está no caminho tal, esse estar, claro, não é uma condição física, é um estado de consciência, certo? Então, quando a gente fala que você está em tal lugar da vida, significa que a sua mente está num determinado estado de consciência que corresponde àquela posição. Da mesma forma, quando a gente fala que você atravessa um véu da árvore da vida, sim, depois a gente vai falar sobre os véus. Significa que o seu estado de consciência passou de um nível, que era abaixo daquele véu, para um outro nível acima daquele véu. Combinado? Então, dessa vez, por hoje é só.